Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada baseada no nosso mais recente relatório técnico consolidado. A ideia aqui é estruturar as informações daquele jeito bem direto e visual, sabe? Tudo para facilitar o entendimento geral. E olha, para dar aquela força para o nosso projeto, não deixem de curtir a análise, deixar um comentário bacana, compartilhar o tema com a galera que curte ciência e, claro, se inscrever no canal Skyne Observers. Ah, e tem um super bônus. Baixem de graça o Almanaque Astronômico Brasileiro 2026. O link está logo no primeiro comentário desta análise para a gente descobrir muito mais sobre o céu em cada mês. Apresentador, como será que a nossa compreensão sobre este planeta evoluiu lá dos mitos antigos até os dados científicos concretos de hoje? Essa é a pergunta de milhões. E para responder isso de um jeito bem estruturado, a gente dividiu este material em 5 partes bem lógicas. Vamos passar pelos registros históricos antigos, entender a dinâmica das luas, desconstruir a polêmica dos canais, entrar na era das sondas espaciais e, por fim, mergulhar de cabeça nos dados definitivos das pesquisas de fronteira. Começando pela parte 1, registros históricos antigos. Vamos voltar no tempo e conferir as observações mais remotas de 2540 a.C. Olhar para o planeta vermelho não é algo recente, viu? Para dar uma ideia, antigos calendários egípcios lá de 2540 a.C. já consagravam a terça-feira esse astro. É muito bacana ver como diferentes civilizações interpretavam aquele pontinho avermelhado no céu noturno muito antes do telescópio sequer existir. E a nomenclatura sempre estava amarrada à cor ou ao movimento dele. Lá no Egito, o chamavam de Harmaquis por conta do seu movimento retrógrado. Já na Caldeia, era Nergal, que estava associado à guerra. Na Índia, virou Angaraka, que traduzindo é basicamente carvão ardente. E esse padrão se repete mundo afora. Zalgacano na Babilônia, Pifoedos na Grécia Antiga, evocando a cor de fogo, e Yangyono na China. Era uma tentativa genuína de classificar os elementos da noite através de associações bem visuais. Mas a virada de chave do mito para o registro astronômico metódico de fato rolou na Antiguidade Clássica. Foi Aristóteles quem documentou de forma bem rigorosa uma ocultação de Marte pela Lua. Logo depois, Ptolomeu fez medições exatas da passagem do planeta pertinho da estrela Beta do Escorpião. E isso ficou registrado no ano de 272 a.C. Esses foram, sem a menor dúvida, os primeiros passos sólidos para a astronomia observacional moderna. Seção 2. A dinâmica das luas. Mas vem cá. O que a gente sabe de verdade sobre a mecânica orbital superúnica dessas luas? Os dados orbitais são fantásticos. As luas Phobos e Deimos foram descobertas oficialmente pelo astrônomo Asaph Hall em 11 de agosto de 1877. E a mecânica orbital de Phobos é extrema. A gente está falando de um satélite com cerca de 28 km de diâmetro que fica orbitando a uma distância média de apenas 9.350 km da superfície. O resultado? Phobos dá uma volta completa em impressionantes 7 horas e 39 minutos. Isso significa que a Lua orbita mais rápido do que o próprio planeta gira no seu eixo. Um fenômeno tão bizarro que faz com que ela nasça no horizonte oeste. Já Deimos é bem mais tranquilo, apresentando uma órbita mais convencional de 30 horas e 30 minutos. E olha que loucura! Por causa dessa velocidade absurda de Phobos, os trânsitos solares assistidos da superfície duram só uns 30 segundinhos. Inclusive, o relatório mais recente destaca uma observação bem rara que foi identificada agora em fevereiro de 2026, o fenômeno dos trânsitos duplos simultâneos. É um evento raríssimo que só dá para ser calculado e visualizado lá do chão marciano em janelas de tempo muito específicas, sempre perto dos períodos de equinócio do planeta. Como a astronomia do século XIX interpretou essas manchas? O contexto da época era de puro deslumbramento, gente. Tudo começou na aproximação de 1877. O astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli pegou uma luneta de 22 centímetros e relatou ter visto estruturas retilíneas que ele apelidou de canali. Ele estava usando o termo só para descrever o que via, mas aí astrônomos como o Camille Flammarion adotaram a ideia de forma literal. O Flammarion chegou a declarar com todo entusiasmo que aquelas linhas retas de milhares de quilômetros só podiam ser obra de uma inteligência superior, projetadas para irrigar o planeta a partir dos polos. E foi assim que a astronomia rachou no meio, formando 2 grupos. Os canalistas, que eram liderados pelo milionário Percival Lowell, com apoio do Flammarion, chegaram a mapear mais de 184 canais artificiais. Eles até financiaram observatórios inteiros só para procurar essa civilização que estaria nas últimas. Do outro lado, apostando tudo na objetividade, estavam os anticanalistas, como Eugene Antoniadi e E.W. Maunder. Eles trouxeram o rigor científico para o debate.
Explicaram que as linhas eram uma baita ilusão de ótica causadas pelas manchas de albedo. Albedo, para quem não sabe, é a diferença em como a superfície reflete a luz. O nosso olho, quando chega no limite da resolução do telescópio, tem a mania de interligar essas manchas isoladas em linhas contínuas. E quando usaram lentes bem maiores, de 83 a 101 centímetros, os anticanalistas provaram definitivamente que as linhas se despedaçavam em traços irregulares. A ciência desconstruiu a ilusão. Apresentador. Parte 4. A Era das Sondas. Quando foi que a humanidade finalmente obteve uma visão realista e de perto dessa superfície árida? Essa resposta definitiva pegou carona com o programa espacial. Em 1965, a sonda Mariner 4 enviou as primeiras fotos de proximidade. E adivinha? Nada de canais. Só um mundo árido e cheio de crateras de impacto, super parecido com a nossa própria Lua. A exploração voou rápido e em 1971 a Mariner 9 virou o primeiro orbitador artificial de outro planeta, mapeando 85% da superfície e achando formações geológicas colossais, como o vulcão Olympus Mons e o desfiladeiro Valles Marineris. O golpe de misericórdia na teoria de planetas habitados veio logo depois, em 76, com as sondas Viking 1 e 2. Os pousos históricos focados em procurar biologia confirmaram de vez um ambiente morto, solos avermelhados cheios de ferro oxidado e uma atmosfera finíssima composta por 95% de gás carbônico. O debate estava finalmente encerrado. Última sessão. Pesquisas de fronteira. O que as pesquisas mais recentes de 2026 revelaram de novo sobre o passado do planeta? Olha, os dados estão de cair o queixo. O primeiro quadrimestre de 2026 simplesmente reescreveu parte do que a gente achava que sabia sobre a geologia antiga e a viabilidade da busca por compostos essenciais lá. O avanço da ciência de proximidade entregou marcos definitivos em apenas 4 meses de observação superintensiva. Analisando os dados consolidados, a gente viu uma jornada acelerada. Logo no início de 2026, análises da chamada unidade de margem da cratera G0 confirmaram de forma irrefutável que existiam praias ancestrais lá, indicando que um lago se manteve ali geologicamente estável por longos períodos. E foi exatamente essa estabilidade aquática do passado que abriu o caminho para a próxima revelação bombástica. O instrumento Sherlock, que viaja no rover Perseverance, detectou moléculas orgânicas aromáticas complexas direto nas rochas sedimentares do delta da cratera. E embalado por esse sucesso enorme, o rover bateu um recorde impressionante logo em seguida, atingindo quase 42 quilômetros percorridos até alcançar a região de Arbolt. Chegando lá, começou a analisar megabrechas de 4 bilhões de anos de idade que foram ejetadas durante o gigantesco impacto de Easy Displanitia. Só que, no meio de todo esse avanço maravilhoso, a NASA esbarrou em restrições orçamentárias severas e teve que anunciar a reestruturação total do programa Mars Sample Return. Agora a prioridade é fechar novas parcerias comerciais para conseguir trazer de volta para a Terra essas amostras tão valiosas. É sempre bom frisar que todos os números, fatos e marcos históricos que a gente trouxe nesta análise são inteiramente baseados no Relatório Técnico Consolidado de 2026. A nossa missão aqui é garantir o acesso à informação puramente científica e objetiva. Para quem quiser se aprofundar nas órbitas, fuçar os dados climáticos ou ler a exploração completa do relatório, a postagem integral está esperando por vocês lá no skyandobservers.com. Do estudo de manchas que não passavam de ilusões de ótica por trás de lunetas no século XIX, até a identificação de moléculas complexas com lasers de altíssima precisão a milhões de quilômetros de distância, nós acompanhamos o triunfo da objetividade sobre a especulação. Compreender o cosmos não exige mitos, exige método. Mas agora, com a reestruturação das missões e os compostos orgânicos achados em Jezero, fica no ar qual será o próximo grande paradigma que a ciência terá que quebrar sobre o planeta vermelho. Continuaremos acompanhando de perto todos os dados e medições concretas das próximas explorações. Boas observações e céus limpos.